Bora com mais uma entrevista na edição desta segunda-feira. A gente vai conversar agora ao vivo por Skype com o professor especialista em finanças e contabilidade tributária, professor do Senac, Fred Muniz. Nosso assunto é sim essa questão financeira, que as empresas precisam sempre estar de boa saúde. Boa noite, professor. Obrigado por estar com a gente aqui. Boa noite, Maxson. Boa noite a todos que estão nos assistindo nessa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Professor, a gente sempre discute aí, muitas empresas surgiram nessa época de pandemia, novas empresas no meio, né? Ou empresas mesmo, microempresas, e muita gente naquela ânsia de investir, de criar o seu próprio negócio, às vezes não segue todos aqueles cuidados, não toma todos aqueles cuidados. Explica para a gente a importância aí de se fazer um planejamento financeiro, a importância disso para uma empresa. Perfeitamente, Maxson. Muitas das vezes as empresas, elas, como você disse, elas entram naquele fluxo, já na rotina do dia a dia da empresa, e acaba matando o leão todos os dias. Tem um autor que eu gosto muito dele, que é Michael Hammer. Ele fala que o segredo do sucesso não é prever o futuro, mas é preparar a empresa e preparar uma instituição para se dar bem em um futuro que não pode ser previsto. E quando nós falamos de futuro, nós falamos inevitavelmente de planejamento. Nós precisamos planejar, nós precisamos desenhar as possibilidades de um negócio para que quando a empresa fizer uma atividade, fizer um investimento, quando ela trabalhar o seu cliente, trabalhar a sua atividade fim, ela não seja pega com surpresas no final do dia ou no final de um processo. Professor, agora essa questão toda, a empresa já está montada, já está instalada e chega aquele momento que o empreendedor, o empresário está pensando em investir, ou seja, numa reforma, ou seja, na compra de equipamentos. Qual a importância de saber fazer isso, planejar esse tipo de investimento? Exatamente. É muito importante que a empresa, ao se deparar com a necessidade de investir de alguma forma, e aí quando nós falamos do investimento, nós estamos falando de contratar um novo funcionário, de comprar um novo maquinário, de fazer uma reforma na sua loja ou na sua indústria. Então, todas as vezes que a empresa se deparar com uma demanda de investimento, ela precisa calcular qual é o retorno que esse investimento promete ou é possível pagar para essa empresa. Assim como nós investimos o nosso dinheiro na poupança e nós vamos ter o retorno desse investimento, o investimento de uma empresa também necessita ter o retorno para que ele valha a pena. Então, ela precisa ficar atenta nesses detalhes do retorno que esse investimento trará para o seu caixa. O empresário, ele tem algumas ferramentas? Que tipo de ferramenta a gente pode acessar para ter esse controle, para trabalhar bem a questão da finança da empresa? Isso. Os empresários hoje, atualmente, Maxson, existem muitas ferramentas, muitos dispositivos, muita informação disponível de todas as maneiras. Então, basicamente, para que o empresário ele tenha as suas finanças controladas e o planejamento financeiro de forma efetiva, ele utilizará um fluxo de caixa projetado. Esse fluxo de caixa nada mais é do que o fluxo do dinheiro. Então, quais são as projeções de entrada e saída de recursos do seu negócio, de uma forma que ele consiga enxergar o futuro desse negócio e enxergar qual será o saldo financeiro dessa empresa. Agora, a pessoa seguiu todas essas dicas que o senhor passou até o momento, professor, e a pessoa ali, a empresa está com saúde, né? Está tendo um saldo positivo. Como trabalhar esses resultados, esses ganhos, como distribuir isso? Excelente pergunta, Max. Eu costumo dizer dentro da sala de aula que pior do que não ter dinheiro é ter e não saber usar. Nós temos 3 possibilidades de distribuir o resultado que a empresa proporciona. Lembrando que o resultado da empresa, ele precisa ser muito bem trabalhado e ele é da empresa. Então, as 3 opções que nós temos reinvestir para crescer. Ou seja, nós vamos pegar parte desse dinheiro e usar esse próprio dinheiro para investir no negócio. Então, nós vamos comprar um estoque
para a empresa trabalhar, funcionar durante um tempo. Nós vamos estruturar o armazém, o galpão. A outra opção é ela manter um caixa. Nós chamamos esse caixa de capital de giro. Então, é um recurso que ela pode manter no seu caixa com o objetivo de trabalhar com segurança. E a terceira opção, que nada mais justo para os sócios, é que eles usufruam do dinheiro que essa empresa, que o trabalho deles está gerando. Então, a terceira opção de distribuição desse resultado é o lucro para os sócios. Então, nós temos o investimento, nós temos a estruturação da empresa, nós temos o capital de giro e nós temos vamos dizer assim, o prêmio do sócio por ele ter trabalhado, se dedicado tanto ao negócio. A gente conversando com o professor Fred Muniz, professor especialista em finanças e também tributação, contabilidade tributária, professor do Senac. E o Senac, ele tem essas ferramentas, tem os cursos para ajudar quem quer e quer melhorar esse conhecimento a respeito das finanças da empresa, né, professor? Sem sombra de dúvidas, Magson. E um diferencial assim, extremamente positivo do Senac é que os professores que atuam nessa questão dos cursos que o Senac oferece são professores que têm vivência de mercado, são professores que passam o dia a dia dentro de empresas. Então, quando nós falamos aqui dessa parte teórica do fluxo de caixa, do capital de giro, dessa necessidade da empresa planejar o seu futuro, o Senac oferece cursos com professores capacitados, gabaritados, suficientemente para ligar a teoria à prática. Então, o Senac é uma excelente escolha, uma excelente opção quando nós falamos aí de gestão empresarial. Professor, obrigado pela entrevista, pelas dicas passadas aqui. Um grande abraço. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Estou aqui à disposição. Um abraço. Valeu.